Fala, meu querido, tudo bom? Eu sou o Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre fluxo em curvas. Bem, quando eu estava estudando essa disciplina, eu lembro que eu tinha uma certa dificuldade em entender a matéria em si, porque eu não tinha um conceito bem fixo sobre fluxo. Mas não se preocupe, porque depois eu entendi que fluxo tem um conceito bem tranquilo. Ele nada mais é do que a contabilização das coisas que estão saindo pelas coisas que estão entrando. É uma contabilidade, certo? Então, por exemplo, se a gente quer encontrar qual é o fluxo de um determinado líquido, por exemplo, água, em um tubo, a gente pega a vazão que está saindo e subtrai pela vazão que está entrando. Assim a gente vai saber a quantidade de água que está passando em um dado momento nesse pedaço e também vai saber a direção dela. Isso é o significado de fluxo, sacou? Fluxo em curvas é mais ou menos o mesmo conceito. A diferença é que agora a gente está trabalhando com vetores. É como se a gente quisesse contabilizar a quantidade de vetores que estão saindo pela quantidade que estão entrando, ou vice-versa, beleza? Agora, um conceito muito importante para a gente prosseguir com o entendimento da matéria é o conceito de vetor normal em si. Cara, o vetor normal a uma curva que está no plano nada mais é do que um vetor que está perpendicular a ela. Agora, toda curva no plano tem sempre dois lados, então ela terá sempre dois vetores normais, um para lá e o outro para cá. Mas não se preocupe porque o seu professor vai te indicar qual vetor normal você está querendo trabalhar, certo? Então, por exemplo, ele poderia te perguntar qual é a quantidade de fluxo que está para cima. Então, daí você saberia que o vetor normal a ser utilizado seria o N1. O mesmo ele poderia fazer para o N2 perguntando da quantidade de vetor de fluxo que estaria para baixo, beleza? Agora, como nós aqui, em fluxo em curvas, trabalhamos muito, quase que em 95% dos casos, em curvas fechadas, então é interessante também a gente passar pelo conceito de vetor normal em curvas fechadas. É o mesmo conceito, só que aqui ele adquire uma propriedade a mais. A gente diz que um vetor normal a uma curva, ele está exterior a ela quando essa curva gira no sentido anti-horário. E se ela estiver girando no sentido horário, então o vetor normal está para dentro. Entendeu? É como se essas duas coisas estivessem linkadas entre si. Então vamos ver um problema em si, como nós vamos calcular o fluxo em um dado exemplo, ok? Bem, o nosso exemplo aqui de hoje nos pede para calcular o fluxo desse campo vetorial F aqui, através da curva gama, que nada mais é do que uma circunferência de raio 2 centrada na origem. E devido ao t variar de 0 a 2π, a nossa curva gira necessariamente no sentido anti-horário. Ora, a gente acabou de ver que quando a curva gira no sentido anti-horário, o seu professor não precisa te falar mais nada, porque você deve saber que o vetor normal pedido é o vetor normal exterior a ela. Beleza? Show de bola! Agora, como que nós vamos encontrar o resultado desse fluxo? Nós vamos encontrar o resultado do fluxo aplicando a igualdade maravilhosa entre o fluxo e uma integral de linha. A integral de linha de f escalar com n, que é o vetor normal, em cima da curva C que você está buscando o fluxo, ok? Agora, você não deve confundir essa integral de linha com a integral de linha que nós estávamos vendo até agora, com a integral de linha do trabalho, beleza? Por quê? Porque a integral de linha do trabalho leva em consideração a derivada da curva em si, ou seja, o vetor tangente a ela, enquanto que o fluxo leva em consideração o vetor perpendicular, beleza? Então não se confunda para você não errar a questão em si por causa de pouca coisa. Agora, uma boa informação que eu tenho para te dar é que o cálculo do fluxo, ou seja, o cálculo dessa integral de linha aqui, é basicamente a mesma coisa como você fazia para calcular trabalho. Ou seja, você sempre vai seguir um método que é bem parecido entre si. A primeira coisa que você deve fazer é parametrizar a sua curva. No nosso caso, ela está bem parametrizada, é esse carinha aqui, com t variando de 0 até 2π. A segunda coisa que você vai fazer é literalmente encontrar o termo NDT, assim como lá no trabalho você buscava o termo DR, certo? A diferença é que o termo DR você encontrava simplesmente calculando a derivada dt. Para encontrar o termo NDT,
você também terá que calcular a derivada da parametrização, certo? Só que você deve, após encontrar essa derivada, realizar mais uma operaçãozinha, que basicamente é inverter essas coordenadas. O vetor normal vai ser pegar essa daqui e jogar para cá, e essa posição e jogar para cá. Outra coisa que você também tem que fazer é trocar o sinal de uma dessas entradas aqui. E aí o sinal que você vai trocar vai depender do sentido de giro da curva. Se a curva gira no sentido anti-horário, isso significa que o vetor normal está saindo e, portanto, você vai trocar o sinal dessa entrada aqui. Se é menos, vira mais. Sacou? Se tivesse girando no sentido horário, então aqui você deveria trocar o sinal dessa posição e não dessa. Beleza? Então fica atento a isso para você não errar sinal. Esse é o vetor normal, coloca um dt aqui e você encontra ndt. O que nós precisamos fazer agora, o terceiro passo, é substituir os termos da parametrização nos termos do campo vetorial f, certo? É trocar o x e o t, aliás, o x e o y, pela correspondente em t. Quando a gente faz isso, né, lembrando que a função que nós estamos buscando o fluxo é o vetor 3x, 3y, basta substituir, lembrando que x é 2 cosseno de t e y é 2 seno de t. Logo, esse é o campo em função da parametrização. O que nós vamos fazer agora é pegar todas as três coisas e voltar para a integral de fluxo. Substituir, certo? E depois calcular o produto escalar. Pegando esse, multiplicando com esse e somando com esse vezes esse. Logo, a gente determina que a integral de fluxo, a integral para o cálculo do fluxo nesse problema é essa daqui. Resolvendo, a gente obtém o valor de 24π, ok? Esse é o valor do fluxo àquela curva com o sentido da normal para fora. Beleza, agora, além disso, a gente pode então fazer meio que uma espécie de resuminho aqui, onde a gente pode falar que o fluxo é essa integral de linha aqui, muitas vezes representada pela letra grega. Eita! Tô falando com vários R's aqui, então desconsidera isso, ok? Muitas vezes o fluxo é representado pela letra grega φ, ok? E a gente não pode confundir com o trabalho em si, onde o trabalho é essa integral de linha aqui, ok? Mas para calcular a integral do trabalho, a gente calcula a derivada. E para calcular o fluxo, a gente continua calculando a derivada. Só que após o cálculo da derivada, a gente tem que trocar as posições e, dependendo do sentido de giro da curva, a gente tem que mudar o sinal de uma dessas posições. Por exemplo, se a curva gira no sentido horário, a gente troca o sinal dessa primeira entrada. E se a curva gira no sentido anti-horário, então a gente troca o sinal dessa segunda entrada aqui. Beleza? Bem, então basicamente é isso. Após realizar isso aqui, a gente pode fazer um resuminho. Não se esqueça do paralelo do fluxo com o trabalho e lembre-se sempre que o método de solução é quase que o mesmo. Você deve sempre parametrizar a curva em um primeiro momento, certo? Em seguida você calcula as derivadas, a derivada simplesmente para determinar o cálculo do trabalho e a inversão dela, como a gente acabou de ver no slide anterior, para o cálculo do fluxo. Em seguida, substitui os termos da parametrização no campo F, retorna para a integral de linha de fluxo e mata o seu problema pedido no enunciado, ok? Bem, basicamente era isso que eu tinha para falar com você hoje. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele não te ajudou, responde aí pra gente estar sempre melhorando. Caso tenha respondido, caso tenha ajudado, também responde aí pra gente saber se realmente te ajudou ou não, beleza? Um grande abraço então e até a próxima. Tchau, tchau!